No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo diz isso para os seus discípulos, e diz isso para a gente também através da Sagrada Escritura. E é através dessa mesma Sagrada Escritura que Ele nos dá a fórmula para a gente vencer as nossas dificuldades, para vencer as nossas aflições e para vencer as nossas tentações. As tentações são uma parada que afetam todo cristão. Esse vídeo é exatamente sobre isso. Eu juntei o que eu acho mais importante que a Bíblia ensina sobre como vencer as tentações e como passar por esse momento de dificuldade, quando somos atacados pelo pecado, e o que a Bíblia ensina sobre como vencer isso. Mas antes de tudo é muito importante a gente entender uma coisa. Todo mundo passa por tentações. Enquanto a gente viver nesse mundo, a gente vai viver por dificuldade e por tentações. Porque é exatamente desse mundo que nós queremos nos livrar. É para esse mundo que a gente morreu para viver para Cristo. É para fugir desse mundo que a gente segue a Cristo, para poder herdar o reino dos céus. Não existe um homem santo que seja, um homem perfeito que seja, que de vez em quando não passe por tentações. Mas o que a gente tem que focar é uma coisa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. As tentações nos dão experiência e sabedoria quando a gente vence elas e não cai no pecado. Todo mundo passa por tentações, mas até nesses momentos Deus tira proveito para nos ensinar sobre seu amor e a sua justiça. Quando a gente fala de tentação, a gente relaciona muito a pensamentos intrusivos. Muitas vezes a gente pensa nisso. E o que a Bíblia fala sobre os pensamentos? A gente tem lá em Mateus 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O pensamento involuntário, ele não é pecado. Mas você consentir com esse pensamento, você está permitindo essa maldade entrar no seu coração. E assim ela se torna pecado. Então, você pode ter milhões de pensamentos estranhos no dia. Se você não consentir com nenhum deles, se você olha para uma mulher na rua e ao mesmo tempo você vira o rosto para o outro lado antes de vir aquele pensamento, ou quando vem aquele pensamento intrusivo, você não pecou, você negou aquilo, você negou a tentação. Mas a gente sabe que é difícil passar por esses pensamentos. É difícil ficar o tempo todo sentindo aqueles pensamentos intrusivos, de xingar, de brigar. Então, o que a Bíblia fala para a gente tentar suprimir esses pensamentos? Em Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E em Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o seu coração. Nesses versículos é enfatizado a importância da gente se encher do que é bom. Se você quer vencer seus pensamentos intrusivos, o caminho é se encher da verdade, se encher da palavra de Deus e se encher da presença dele. Usar o seu tempo para adorar o Senhor e refletir nas suas sagradas escrituras, se enchendo do que é bom e do que é louvável, não no que não presta, não se perder em coisas inúteis que só vão te levar a perder tempo, mas se encher daquilo que é bom, para que na sua boca saia aquilo que o seu coração está cheio. Deve, pois, cada qual estar sempre alerta sobre as tentações que o assaltam, e vigiar e orar, para que o não surpreenda o demônio. Aproveitando que a gente está falando sobre pensamentos, a gente pode usar isso para vencer as tentações. É importante a gente vigiar aonde a gente está sendo tentado. Se seus pensamentos são sobre ganância, então aí está o seu problema. Vigie esse ponto. Ore para Deus para te dar um coração puro, um coração humilde. E vigie nessa questão da ganância. Se seus pensamentos são sobre imoralidade sexual, aí está a sua fraqueza. Você sabe que é ali o seu ponto de dificuldade, é ali onde o inimigo vai atacar. Ele não vai atacar onde você é forte, porque ele sabe que ele vai perder. Então, onde você é mais tentado, onde você passa mais dificuldade em vencer a tentação, é ali que você deve vigiar mais, orar mais e pedir para Deus a solução. Pedir para Deus que você seja forte para não cair naquela tentação, mas pedir de todo o coração. O famoso capítulo de Efésios 6, mais especificamente no versículo 10 a 11, vai falar sobre isso. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo não nos ataca de qualquer forma.
ele é asqueroso e ele vai tentar achar a melhor maneira de enfrentar a gente. Então a gente tem que estar sempre com a armadura que Deus nos dá. Deus nos deu uma armadura para a gente se fortificar contra a aparência do mal. Inclusive eu tenho um vídeo só falando sobre a armadura de Deus. Eu acho que está em um desses pontos aqui, ó. Então vai lá dar uma olhada se você se interessar. Por isso, não devemos perder a confiança quando somos tentados. Antes, pedir força a Deus, com mais fervor, que se digne a ajudar-nos na tribulação. Humilhemos, pois, as nossas almas sob a mão de Deus na tentação e na tribulação, porque os humildes de espírito Ele os há de salvar e exaltar. Mesmo que você coloque as últimas duas coisas que eu falei em prática, só há uma verdadeira maneira de vencer as tentações: a submissão à graça de Deus. A gente tem que entender que a gente só é salvo pela graça, a gente só pode vencer as tentações pela graça, e a gente só está vivo hoje pela graça de Deus. A gente se submeter por completo, entender que sem Ele a gente não pode nada, é o caminho para a gente vencer todas as nossas dificuldades. Se entregar por completo a Deus, de corpo e alma, poder falar de cabeça erguida que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Enquanto a gente não se entregar por completo a Ele, a gente não vai estar preparado para vencer as tentações e as dificuldades da vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. A única esperança que nós temos é a volta de Cristo, é a salvação que Cristo já morreu para nos salvar. E é nessa salvação que a gente tem que colocar toda a nossa esperança e fortificar cada vez mais, se submeter a Deus para poder vencer as dificuldades. E para concluir, eu queria enfatizar uma coisa que eu acho muito importante para a gente vencer as tentações: paciência. Tenha paciência de que aquilo é temporário. Tenha paciência de que vencer aquilo vai te dar uma felicidade muito melhor do que cair no pecado. Tenha paciência de esperar a salvação de Deus. Tenha paciência, porque a paciência é a fé. Tenha paciência na fé que Deus vai te livrar e que Cristo já te salvou. Tenha paciência, porque você no fundo do seu coração sabe que ceder ao pecado vai te dar um prazer temporário, mas vencer ele vai te dar uma felicidade muito melhor de saber que Deus está do seu lado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus já morreu para te salvar. Você já está liberto dos seus pecados. Ele morreu na cruz e ele sabia o seu nome e ele sabia quais são os filhos dele que ele estava salvando naquele momento. Tenha fé que a glória eterna vale mais do que toda tribulação e dificuldade que nós passamos agora. Tenha fé como Paulo teve fé, e nos momentos de sua morte ele só pensava em Cristo, ele vivia Cristo e ele dizia: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Tenha fé, porque essa é a única maneira de sermos salvos. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Tenha fé, porque Cristo já morreu pelos seus pecados, e aquele que o Filho libertou é verdadeiramente livre. Tenha fé, porque nós já fomos libertos. Nós estávamos mortos em nossos pecados e fomos vivificados em Cristo. A fé sempre vai ser o caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Creiam em Deus, creiam também em mim. Tenha fé que Cristo já salvou você. Tenha fé que a nossa parte é mais fácil, porque a gente é salvo por causa de uma vida que a gente não viveu e uma morte que a gente não sofreu. Pela morte de Cristo nós somos salvos, e unicamente por isso. Então, busque a Deus nas suas dificuldades. Tenha fé e busque o Salvador. O que eu separei aqui foi o que eu achei de mais interessante. Eu acho os pontos que a gente tem que focar mais no momento de vencer as tentações. Mas lembre-se de sempre orar e pedir a Deus a sua salvação e a sua libertação desses pecados e das tentações que te assolam. O vídeo de hoje é esse. Passa em outro vídeo do canal. Tem um vídeo bem legal aqui em cima. E é isso aí, mano. Obrigado. Paz do Senhor esteja convosco. Dá like, comenta alguma coisa aí e valeu. Beijão pra você.